Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi do Resistência 1942 e a ideia de fazer esse vídeo é para defender um pouco a permanência do Marcelo Oliveira no comando do Palmeiras e levantar um pouco mais outros pontos na discussão sobre a permanência dele ou não, que é um negócio que está muito forte na nossa torcida. Sim, esse vídeo é para defender a permanência dele, não para defender ele. E é isso que eu quero deixar claro nos próximos minutos, que a gente vai estar junto aqui. Eu anotei a maioria dos argumentos que normalmente a torcida usa para pedir a cabeça do Marcelo. Então eu vou usar essas anotações e ir comentando uma a uma. E queria ver se faz sentido isso aí para vocês. Uma das grandes verdades que a gente tem no futebol, tudo é discutível, né? Mas é um conceito bastante forte, é que não se demite técnico por qualquer coisa, a não ser que ele tenha perdido o vestiário. E aí tem muita gente falando que ele perdeu o vestiário, por isso tem que mandar ele embora. Isso foi uma tese que apareceu na imprensa recentemente, por causa do jogo contra o Linense, onde algumas jogadas ensaiadas não foram feitas, não foram executadas. E aí já estão falando que ele perdeu o vestiário por causa do Leandro Almeida, porque ele queimou o Leandro Almeida. E agora os jogadores já não fazem mais o que ele manda. Não é verdade. Primeiro que ele não queimou o Leandro Almeida e deixou isso muito claro. Alguns setores da imprensa tentaram valorizar aquela frase que ele disse, que tomamos um gol ridículo. Só que basta vocês verem a entrevista para ver que ele estava se referindo ao gol do escanteio, não ao gol que o Leandro Almeida tinha feito aquela bobagem. Então não faz sentido, não faz sentido. Os jogadores estão fechados com o Marcelo. O próprio Fernando Praz deu uma entrevista ontem, depois do jogo no Uruguai, dizendo isso. Então não vale como argumento isso. Então cabe aqui o pedido para a torcida, para ficar atento no que a imprensa fala sobre o Marcelo Oliveira, porque tem muito jornalista que não gosta do Marcelo Oliveira, porque ele não é daquele tipo de cara que dá dica para jornalista, que solta as coisas em off, como alguns que passaram por aqui recentemente faziam. E tem jornalista que não gosta disso. Então fiquem atentos. Não são todos, tá? Claro, não são todos. É uma minoria. Existem jornalistas bons e ruins. E felizmente a maioria que cobre o Palmeiras hoje são bons, mas tem alguns que são ruins e continuam fazendo isso. Então fiquem atentos. Então tirem esse argumento de que perdeu o vestiário. Ouçam o que o Fernando Praz falou hoje. Acho que no Fernando Praz é um cara que a gente confia bastante, né? E a fala dele é bem definitiva sobre isso. Mas quando a gente não gosta do trabalho de um técnico, aí a gente começa a implicar com tudo. Seja um técnico, seja um jogador, e eu me incluo nisso. Tem jogador que realmente eu implico e qualquer coisa que o cara faz eu já desço a lenha. E é errado fazer isso, né? Mas no caso do Marcelo Oliveira, tudo que ele faz, meu Deus, né? Então eu vou ler aqui alguns dos argumentos que o pessoal tem apresentado. Que ele é teimoso. Então, xingar um técnico de teimoso é a coisa mais antiga do mundo, né? Basta o cara não fazer o que o torcedor quer, que o torcedor se acha no direito de chamar o cara de teimoso. Ele é teimoso. Que mais? As entrevistas coletivas são sempre a mesma coisa. É discurso ensaiado. É discurso pensado e medido para não gerar crises. Se você coloca um Filipão falando o que vem na cabeça dele, como acontecia, é crise em cima de crise. Então é bom que as entrevistas sejam sempre as mesmas, para não dar margem para criar críticas. Então é isso que é importante que o torcedor entenda. É por isso que acontece esse tipo de coisa. O que precisa é os jornalistas fazerem perguntas inteligentes, perguntas diferentes, e levar o técnico a ter que pensar e fugir da mesmice. Agora, são sempre as mesmas perguntas, as respostas já estão ensaiadas. Então é isso que acontece.
Inscreveu o fulano e deixou o cicrano de fora, que absurdo. É a mesma coisa. Tem 33, 34 no elenco. Cabem 28 no Paulista e 30 na Libertadores. Vai ter gente que vai ficar fora. E aí, se um dos que ficou fora não é o que o torcedor que está reclamando queria, pronto, aí começa. Aí um reclama daqui, outro reclama dali, dá a impressão que está uma reclamação absurda. Mas se esquecem que quem concordou com a lista está quieto, não está falando nada. Então dá uma impressão de uma insatisfação gigantesca, que não é verdade. Eu acho que as listas foram bem escolhidas, eu concordo, sei lá, com 90%, 95% dos nomes. E não acho que quem ficou de fora, nenhum dos que tenha ficado de fora de uma ou outra lista, seja motivo para uma maluquice, uma revolta. Eu acho que são questões menores. Eu acho que a gente tem que se revoltar com questões maiores, que a gente vai chegar nelas, né? Mas por enquanto não, isso é muito pouco. Uma das questões grandes, por exemplo, que o Marcelo é refém de um esquema. Também não é verdade. Também não é verdade. Ontem, no Uruguai, ele deu uma demonstração muito clara disso. Ele colocou um esquema diferente. Ele já mexeu no esquema no jogo contra o Botafogo. Ele mexeu no esquema na reta final da Copa do Brasil ano passado, jogando do mesmo jeito que ele jogou ontem, com 3 volantes. Então ele não é refém do esquema coisa nenhuma. O esquema 4-2-3-1 que foi eleito agora, eu lembro da época que inventaram 3 zagueiros. 3 zagueiros é uma porcaria. Eu lembro da época que inventaram o 4-4-2, que não existia, era 4-3-3. Aí inventaram o ponta falso. E aí o ponta falso passou a ser o 4º homem do meio de campo. Esse esquema não funciona. Eu lembro do Jô Soares falando: bota a ponta, Tele. Como se fosse um crime você pegar um ponta e fazer ele cair um pouco mais pelo meio, para melhorar o toque de bola. Então, assim, as pessoas têm resistência a definições que eles acreditam serem, sei lá, demoníacas, alguma coisa. É simplesmente um esquema que ele permite muitas mudanças, ele é muito elástico. Se você mexe uma peça, sem fazer substituição alguma, você mexe uma peça, você muda esse esquema rapidamente para um 4-3-3, para um 4-4-2, ou mesmo para um 3-5-2, puxando um volante mais para a retaguarda. Então assim, é só um esquema base. Esquema é uma referência. O que importa mesmo é como os jogadores se posicionam dentro de campo e como eles se movimentam dentro de campo, como eles ocupam o espaço, como eles correm, quando eles correm. É isso que ele também não está acertando. Aí que a gente vai chegar no grande problema. Ele não está conseguindo, ou ele não está conseguindo imaginar um esquema que funcione, ou ele não está conseguindo fazer com que os jogadores entendam. Eu imagino que seja a primeira hipótese, porque os jogadores entendem. E acho que a maior dica de que isso está acontecendo é que o time reserva, que jogou contra o Linense, joga do mesmo jeito do time titular. Então tem bem a cara do Marcelo Oliveira e não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque o esquema é ruim? Não. Porque talvez os jogadores, as características dos jogadores não se adaptem ao que o Marcelo está imaginando. Então o que o Marcelo tem que fazer? Ele tem que imaginar novas situações. Minha opinião, ele já podia ter começado a pensar nisso nas férias. E tem enxergado que não deu certo, apesar da taça que nós conquistamos em dezembro. E tinha que chegar com um esquema diferente no começo do ano, mas ele insistiu. Então ele foi teimoso? Foi, mas ele seguiu a convicção dele. A partir do momento em que o Palmeiras apostou na permanência do Marcelo Oliveira, é ele o técnico até o fim do ciclo. Ou até, de fato, ele perder o vestiário, coisa que não aconteceu ainda. Então, enquanto ele está com o elenco na mão, ele tem capacidade suficiente, já mostrou nos 2 anos que ele fez no Cruzeiro, que ele sabe montar um time. O que ele está tendo dificuldades. Ele está tendo problemas, ele está tentando um caminho, tentou outro e não está achando. Mas ele tem capacidade para achar. E ele tem material humano para isso, e ele tem uma equipe técnica para isso. Então, agora não é hora de trocar. Eu amo o Marcelo Oliveira? Não, eu não amo o Marcelo Oliveira. Mas eu estou pensando num projeto que tem começo, meio e fim.
ele começou, esse negócio já está andando, começou em janeiro. E agora a gente tem que ir com ele até se tornar insustentável, que não aconteceu. O que acontece é que ele não está acertando e a gente fica impaciente. Eu estou gostando do futebol que o Palmeiras está jogando? É claro que não, óbvio que não. Eu gostaria que tivesse melhor? Claro que eu gostaria que tivesse melhor. Agora, eu não vejo condição de chegar um técnico de fora agora, começar do zero e fazer melhor do que o Marcelo pode fazer. Eu, se fosse colocar na balança a chance do Marcelo acertar e a chance de um cara de fora acertar, eu sou muito mais o Marcelo. Então é por isso que eu acho que a gente tem que apoiar a permanência do Marcelo Oliveira, mesmo torcendo o nariz porque ele está fazendo. E mesmo falando, pô, ele teve tanto tempo para acertar esse time e não acertou ainda. Pois é, não teve. Isso ele tem que ser cobrado. Está demorando muito. Assim, como eu já falei, ele devia já ter começado a pensar em mudanças em dezembro, quando acabou a Copa do Brasil, quando acabou aquele último jogo contra o Flamengo. Já tinha que estar pensando em coisa diferente. Nas férias, tomando lá a caipirinha dele, comendo ali o torresminho dele lá em Minas, pensando, o que eu vou fazer com esse time, né? Ainda mais com os reforços que ele recebeu. O nosso elenco é mais forte do que o do ano passado. Então tinha que estar jogando mais. Tinha. Isso é motivo para demitir? Não. Era motivo para demitir em dezembro. Só que aí como é que você demite um cara que acabou de ganhar uma taça? Então é essa a situação do Palmeiras. Agora é o Marcelo. A gente tem que pegar ele e falar, tamo junto, cara. Vamos, apoia. Do mesmo jeito que a gente apoia os jogadores durante o jogo, tem que apoiar o treinador. Agora. Até quando? Até quando acabar um ciclo. Se a gente for eliminado vergonhosamente da Libertadores, acabou o ciclo, né? Aí sim você demite o cara. E se perder do Corinthians? Não, perder do Corinthians não é fim de ciclo. Então perder do Corinthians, perder do Corinthians. Se bem que eu acho que a gente vai ganhar. Mas o que eu gostaria, a ideia que eu gostaria de passar é essa: que nós temos que ser mais inteligentes. Nós temos que enxergar o processo como um todo. O Marcelo está no meio do processo. Interromper agora é começar do zero, é perder tempo, é voltar para trás. Aí você fala assim, mas a gente vai perder o quê? Ele não construiu nada. Esse é outro argumento que usam. Ele tem conhecimento dos atletas, intenso, o conhecimento dele é enorme. Não está conseguindo acertar, esse é o fato. Então a gente tem que confiar que ele tem a capacidade para enxergar, para entender e extrair o melhor desses caras ainda. Tem tempo para isso, tá? Obrigado mais uma vez por acompanharem um vídeo. Eu estou fazendo vídeos no Periscope, nos pós-jogo, então acompanhe a gente no Twitter, @verdazo, com 2 Es. E vamos ver se a gente continua fazendo esses vídeos aqui no Resistência 1942 também. Sempre que houver um assunto mais intenso, que não dê para resumir em, sei lá, 7 ou 8 parágrafos. Essa foi a razão que a gente fez esse vídeo. Então aí em pouco mais de 10 minutos a gente conseguiu passar a ideia com um pouco mais de detalhes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.